Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Muti Veda Vibhagine Vyamagda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Dhammagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranabdoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa classe de domingo do Panchadasi. Eu tenho que aquecer minhas cordas vocais, devagarzinho ela se afia. Então, nós recomeçamos do verso 33. Aqueles de vocês que tiverem um sinal internet mais forte, abram os seus vídeos para que eu esteja mais em contato com vocês do ponto de vista da percepção visual. O verso 33 diz que na consciência, existência imutável, original, Kutashta, aparentemente encoberta pelo poder velador da ignorância, são sobrepostos os corpos sutis e densos, que produzem seres conscientes, os quais se parecem com a consciência original, mas são, na verdade, reflexos, tal qual a madrepérola que parece ser prata. Então, na consciência, que é a existência imutável, o ser original imutável, além do tempo, eterno, além da eternidade, aparentemente, ela é encoberta por esse poder, esse poder de Vikshepa e Avarana, de Maya, que sobrepõe os corpos sutil e denso. Essa sobreposição, ela produz seres conscientes, os quais se parecem com a consciência original, mas, na verdade, elas são reflexos da consciência original, tal como a madrepérola, que parece ser prata. Existe uma diferença muito definitiva a respeito dessas duas sobreposições. A sobreposição da madrepérola, da prata na madrepérola, a madrepérola está ali, aí quando a gente vê ela no fundo do rio, ou no fundo do mar, a gente sobrepõe, a gente projeta a prata. Então, o que existe de comum entre a madrepérola e a prata? A única coisa que existe em comum a esses dois princípios, esses dois fenômenos, é a existência de ambos. Mas a prata, ela não compartilha realmente, a madrepérola, ela não compartilha essa, como se diria, pratihut, silverness, pratihut, pratice, a qualidade de ser prata é simplesmente uma mera aparência. Então, essa pratice, ela não é realmente uma propriedade da madrepérola, mas é simplesmente uma projeção subjetiva do ponto de vista do jiva, no momento desta percepção nossa. Então, mas já outra analogia aqui é que a consciência, ela aparentemente, ela é coberta por esse poder de Maya, ela produz, e Maya produz essa sobreposição, que é o complexo corpo-mente, o corpo sutil e o corpo físico. A diferença que eu quero colocar aqui é que a sobreposição
do corpo sutil, do complexo corpo-mente, não ser pleno na consciência original, ela é diferente da sobreposição da prata na madrepérola, ok? A prata projetada na madrepérola, ela não possui em comum a pratice, ou pratighood, ou silverness, ok? Porque a madrepérola não é feita de prata, não existe nada de prata que não seja uma sobreposição na mente do jiva, né, no momento da percepção. Né? Já a projeção do complexo corpo-mente no ser, na consciência original, ela possui, né, em comum a consciência e a existência infinitamente não limitada. Então, o que existe em comum com o jiva, o complexo corpo-mente, e a consciência original, não é uma analogia que realmente, né, possa ser dita, né, absolutamente correta, porque a prata e a madrepérola, elas não possuem silverness em comum, né? A propriedade de ser prata, é uma mera aparência. No caso do complexo corpo-mente, muito embora o complexo corpo-mente seja uma sobreposição na consciência original plena, ainda assim, esta sobreposição, que é um reflexo, ela em comum, ela possui a consciência, a existência infinitamente ilimitada, porque a projeção do complexo corpo-mente é uma projeção, né, criada a partir desse denominador comum que é Jiva Atma é Paramatma em sua real natureza, né, fundamental, essencial, né, intrínseca. Então, o Jiva, ele é realmente Paramatma, mas devido a essa ignorância, ele se identifica com a projeção, ele se identifica com a sobreposição e se sente limitado, porque como sobreposição, ele existe e ele é consciente, mas devido a essa identificação com o complexo corpo-mente, ele se sente limitado. Né? Já no caso da madrepérola, né? Ou madrepérola. No caso da madrepérola, essa projeção, ela não existe em comum, entendeu? Ela não possui em comum a mesma essência da prata. É uma mera projeção da mente do jiva humano. Tá? Mas no caso, de novo, né, repetindo para enfatizar ainda mais, no caso do complexo corpo-mente, muito embora ele seja uma sobreposição, essa sobreposição é uma identificação, é fruto de uma identificação equivocada do jiva no momento que ele se identifica com o complexo corpo-mente. Mas, em realidade, o que é diferente do paralelo entre prata e a madrepérola, agora, nessa analogia, né, voltando para o corpo-mente e a consciência original, em realidade, este reflexo, este complexo corpo-mente é a consciência original. Né? Ele é a consciência original, mas devido a essa ignorância, ele se sente limitado pelo corpo-mente e ele esquece que ele é Ananta, infinitamente não limitado, tá? Então, a consciência original e a consciência refletida são fundamentalmente, né, em sua essência, suas essências são a mesma coisa, né? O que é diferente da prata e da madrepérola, ok? Então, é por isso que esse comentário de hoje foi importante para enfatizar ainda mais a sutileza dessas declarações do Vedanta e o modo o qual nós precisamos compreender tudo isso, né? Ele diz que, aparentemente, Maya faz com que essa ignorância, né? Eu sou o complexo corpo-mente, seja sobreposto
naquilo que é a nossa real identidade como consciência ilimitada. Então, essa projeção produz em seres conscientes os quais se parecem com a consciência original, mas, na verdade, são reflexos. Até que ponto o reflexo é somente um reflexo? E a partir de que ponto o reflexo ele é a consciência original? Esta diferença, esta conversão entre ignorância e conhecimento, entendeu? É o que nós chamamos de autorrealização, tá? Porque no momento que esse reflexo ocorre e o Jiva Atma se identifica com o aparato corpo-mente, ele se sente limitado. E ele é totalmente ignorante do fato de que o aparato corpo-mente é, em realidade, a consciência original, que essa consciência refletida é original. Então, na medida que ele é ignorante da sua ilimitação, como Ananta, né, ele pensa que ele é o ser, mas ele pensa que ele é um ser limitado. Ele pensa que todos os seres são temporais e limitados pelo tempo. Então, é isso que nós precisamos compreender. Eu pareço ser a consciência, eu pareço ser a existência, mas eu me sinto limitado pelo tempo. Então, o indivíduo se identificou com o seu aspecto, que é o reflexo, não a origem da consciência, é a consciência refletida, não a consciência original. Então, até quando esta noção equivocada de que eu sou o reflexo da consciência, portanto, eu sou o corpo-mente, o aparato corpo-mente, e eu sou limitado pelo tempo, até quando isto esteja operando no intelecto do Jiva Atma, ele se sentirá limitado, né? Ele vai sentir, ele pensa, parece ser a consciência original, ele acha que ele existe, ele acha que ele é consciente, ele acha que a consciência humana é a consciência, que só existe a consciência humana, que não mais é do que a mente, ele se sente limitado, enquanto que, na verdade, isso é somente um reflexo. Mas a história não termina ali. O Vedanta chega quando ele fez essa distinção entre a consciência original e a consciência refletida, e aí, então, nós podemos, né, começar a desdobrar e compreender essas declarações dos Upanishads que revelam o fato de que a consciência refletida, em realidade, uma vez que esta identificação errônea com o aparato refletor, com o espelho refletor, se você não estiver identificado com o complexo corpo-mente, que é naturalmente limitado, aí sim você vai ter a possibilidade de compreender que a consciência refletida, fundamentalmente, é a consciência original. Você entende, Fernanda? Sim, mas não, mas é difícil. Entendo intelectualmente, mas a prática. Esse professor aqui não vale nada. Né? Vale muito, professor. Vale muito. Estou aqui fazendo um esforço danado. Vedanta não é fácil. Ontem, quando você falava do conhecimento direto e indireto, sim. O reflexo da consciência ainda é o conhecimento indireto, porque eu percebo, né, que não sou o corpo, não sou esse coxa, esse, é como se eu me identifico com o reflexo, porque ele ainda é como se fosse uma experiência. Quando eu acesso os conhecimentos e tenho a certeza, né, assumo como eu sou a consciência, aí que ele passa de ser o reflexo para se entender como a consciência, que é o que você está falando hoje, essa modificação? Sim, a Betânia está fazendo um paralelo entre a consciência original e a consciência refletida. Vocês estão me ouvindo? Ok. A Betânia está fazendo um paralelo entre a consciência original e a consciência refletida e o conhecimento direto e o conhecimento indireto. Né? Ela está dizendo que
À medida que eu compreendo que eu sou a existência, a consciência, mas eu ainda não me sinto ilimitada, eu compreendo que eu sou a consciência refletida, isso é conhecimento indireto. Na medida que o meu centro de identificação ela se transfere para a consciência original, aí é conhecimento direto. Sim, é um outro modo de compreender o conhecimento direto. O conhecimento indireto é saber que eu sou a consciência refletida, em palavras a mente, mas eu ouvi dizer que a minha real natureza é a consciência original e eu preciso conhecer essa consciência original. Isso é chamado eu quero conhecer o ser. Eu me considero ainda a consciência refletida. Eu ouvi dizer que a minha real natureza é a consciência original e eu quero fazer um esforço para conhecer essa consciência original. Então, isso é um conhecimento do ser indireto. Eu, a consciência refletida, ouvi falar que existe a consciência original e eu quero conhecê-la. Então, quando esse esforço de querer compreender a consciência original como você mesmo, ele é finalizado, digamos assim, ele é concluído, ele é dissolvido, entendeu? E o indivíduo realiza que eu sou a consciência original, aí nós chamamos de conhecimento direto. Né? Conhecimento indireto, o ser pleno existe e eu quero conhecê-lo. Né? Nesse ano de 2021, eu quero conhecer o ser pleno. Né? Aí, quando chegar setembro de 2021, a Betânia vem aqui e diz assim, oi, pessoal, eu sou o ser pleno. Aí isso é o quê? Conhecimento direto. Né? E é a coisa mais simples do mundo. Né? E todos nós podemos dizer, né? Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Mas esta declaração, ela tem que ser suportada, apoiada por uma grande convicção de conhecimento, entendeu? De modo que ela não seja sujeita à dúvida, ou à suspeita, à desconfiança, ou à ilusão, né? Ou desilusão. Ok. O verso 34. Assim como a ideia da prata é transferida para a madre pérola, a existência... Alex. Eu ouvi. Ok. É a palavra transferida, é a palavra do texto mesmo, transferred. Do texto original. O quê? Não. Não. Assim como a ideia da prata... Não, a palavra transferida é perfeita, muito apropriada. Assim como a ideia da prata é transferida para a madre pérola, a existência e o self, the existence, the isness, não? And the self ali, Alex, ele precisa ser traduzido não como individualidade, mas como ser. A existência e o ser são transferidos da consciência original para os jivas, tá? Eu gostaria que você corrigisse isso. Deixa eu procurar aqui. Assim como vai aparecer nos próximos versos também, você traduziu literalmente self como individualidade, mas o self, nesse contexto, precisa ser traduzido como o ser. Portanto, assim como a ideia da prata é transferida para a madre pérola, a existência e o ser, né? A existência e o ser são transferidos da consciência original para os jivas, os jivas, que são a consciência refletida. Né? Então, nós vimos que a ideia da prata ela é projetada na madre pérola, né? Ela é transferida. Né? Da perspectiva do jiva humano, o jiva humano conhece a madre pérola, conhece o prata, não conhece a madre pérola, ele vai no mar, vai aqui ou vai ali e encontra essa madre pérola e pega esse conhecimento a respeito da prata e projeta
na madrepérola. Do mesmo modo que a prata é projetada na madrepérola, a existência e o ser são transferidos da consciência original para os jivas. Então, os jivas, que são esta consciência refletida, né? Eles são nada mais, nada menos do que o ser que, de qualquer modo, devido ao poder do Maya, ele transfere a consciência, ou concede, ou transfere, ou empresta, né? Empresta a consciência, a existência e o ser, ele empresta ou transfere para os jivas. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que o jiva nada mais é do que a consciência, que a existência e o ser. Essas propriedades de ser, de existir, né, e de conhecimento, elas são transferidas ou concedidas ao jiva, né? O jiva, que é um mero reflexo. Mas qual é a importância desse jiva? Embora ele seja um produto de Maya, ele retém essas propriedades que não são propriedades, essa natureza original que pertence à consciência original. Porque, como consciência, todos nós somos infinitamente não limitados, né? Então, essa é a chave para o autoconhecimento, né? Então, essa ideia da prata foi transferida para a madrepérola. Do mesmo modo, a existência e o ser, eles aparecem como transferidos da consciência original para a consciência refletida dos jivas, né? Mas os jivas, eles retêm a mesmíssima natureza da consciência original. Até que ele compreenda a sua real natureza, ele se identificará com aquilo que é temporal, que é o complexo ou o aparato corpo-mente. Na medida que ele entra em contato com esses ensinamentos, né, dos Upanishads, aí ele começa a processar, refletir, assimilar, até que ele possa compreender que a sua natureza essencial, fundamental, é a mesma da consciência existente. Existência, portanto, infinitamente não limitada, porque ele não é o aparato refletor, ele não é um mero reflexo, até mesmo o reflexo, como nós já determinamos em diversas das nossas aulas, até mesmo o reflexo, ele não é sujeito ao tempo. Ele é sujeito à modificação, mas ele não é sujeito ao tempo. A alma individual do jiva, o seu corpo sutil, ele sobrevive à morte do corpo, à decomposição do corpo físico, no fim de cada de seus nascimentos. Ele simplesmente se recolhe e ele retorna, né, constituindo, né, um outro corpo-mente, outro corpo físico, para dar continuidade ao seu processo kármico, né, ao seu processo de evolução. Então, até mesmo o corpo sutil, ele é sem início e sem fim, aparente, quase sem fim, né, como a gente diz. Então, o indivíduo, na medida que ele compreende que ele, como corpo-mente, ele já é livre da temporalidade, pelo menos ele não se dissolve com a decomposição do corpo físico, como nós já vimos em outras classes, ele se dissolve através do autoconhecimento, né? E esse é um outro tipo de conversa, né? Mas esse jiva, ele já, até mesmo do ponto de vista do corpo sutil, ele já pode relaxar e saber que ele é relativamente eterno, sem início e quase sem fim, a menos que a gente realmente queira colocar um fim ao samsara, esse ciclo, né, infinito de novos nascimentos, né? Mas, naturalmente, existem pessoas que estão tendo, né, uma boa vida no samsara e permanece com aquele desejozinho, não, eu quero voltar, eu amo o samsara, eu quero passar por mais um ciclo, né? E aquilo também precisa ser respeitado, né? Então, a ideia
Assim como a ideia da prata foi transferida para a madrepérola, a existência e o ser são transferidos da consciência original para os jivas. E os jivas retêm a mesma natureza da consciência original. É isso que permite ao jiva reivindicar sua natureza como consciência original. O que é diferente da sobreposição da prata na madrepérola. A madrepérola jamais pode ir para o tribunal e ganhar uma causa dizendo que não, eu sou realmente prata em minha natureza essencial. Não, ela jamais, né, teria sucesso nesse tipo de disputa, né? O verso 35. Assim como o exterior azul escuro de uma concha de madrepérola, como a face interna virada para cima não é conhecido o exterior azul escuro de uma concha de madrepérola, com uma face interna virada para cima, né? O exterior escuro para baixo, né? Então, essa parte inferior que é escura não é conhecida, do mesmo modo, a ilimitação e a plenitude do ser não são conhecidos pela sobreposição de Maya. Olha que bonito esse verso, hein? Assim como a parte de baixo da madrepérola, quando a gente vê é no rio ou na praia? No mar. Quando a gente vê no mar, a gente não vê a parte de baixo que é escura, a gente vê a parte externa, a parte, né, que é clara, né? Assim como o exterior de baixo, a parte escura de uma concha de madrepérola, com sua face interna virada para cima, a face escura não é percebida, não é conhecida, do mesmo modo, a ilimitação e a plenitude do jiva são obscurecidos por avidya, né? O jiva, em sua natureza, é a ilimitação, é ananta, mas, do mesmo modo, esta realidade a respeito da natureza, da existência, consciência do jiva, permanece obscurecida do mesmo modo que a face externa da concha de madrepérola permanece obscurecida, porque ela está virada para a areia, né? A parte escura virada para a areia, a parte que parece madrepérola, prata virada para cima. Então, a parte escura não é conhecida. Do mesmo modo, a ilimitação, que é a natureza do Jiva Atma, do mesmo modo, ela não é conhecida pelo Jiva. É como se a nossa ilimitação estivesse virada para baixo. E este reflexo, né, que produz o sentimento, o senso de existência, consciência, estivesse sentindo falta deste outro aspecto que está virado para baixo, que é a sua ilimitação. Do mesmo modo que a parte escura está obscurecida, a ilimitação do Jiva, né, ela está encoberta, porque é como se ela estivesse virada para baixo, e o Jiva não se dá conta, esse reflexo não se dá conta, ele se dá conta da sua existência, da sua consciência, mas não da sua ilimitação. Então, repetindo, assim como o exterior azul escuro de uma concha de madrepérola, com sua face interna virada para cima, não é conhecido, a ilimitação e a plenitude do ser são obscurecidos pela sobreposição, né, do Jiva, né? Sobreposição de Maya, que produz o corpo sutil e o corpo físico, não? Os três corpos. Alguma dúvida? Eu não posso mais perguntar a Betânia se tem dúvida, porque eu olho para a tela e não vejo a Betânia. Luciano, alguma dúvida? Você que está ainda aí na tela? Agora eu fiquei tão acostumado com esses satsangs virtuais. Oi, Arlindo, estou escutando aqui. É muito interessante isso que você está falando, porque na nossa vida diária,
isso acaba sendo uma contradição constante que a gente tem que enfrentar, né? Porque, ao mesmo tempo, eu sei que eu sou existência, eu sei que eu estou consciente, mas o mundo todo ao meu redor conta para mim que eu sou ilimitado, não ilimitado, né? Então você vê pessoas morrendo, você vê as coisas acabando, né? Você vê esse corpo se deteriorando. Então é um desafio constante essa afirmação e essa autoafirmação de que eu sou ilimitado como consciência e existência, né? Então, e também existe uma sensação, pelo menos da minha parte, de que essa consciência e existência minha, ela é um fragmento, um pequeno fragmento dessa existência ilimitada, suprema, vamos dizer assim. E, na realidade, não é isso, né? Então, não sei se eu me fiz entender. Vamos supor, eu tenho uma certa dificuldade de compreender que essa consciência, existência de Ishvara, do Criador Supremo, é a mesma consciência, existência minha como Jiva, sabe? Apesar de eu sentir essa pista, eu sentir esse cheiro, sabe, de verdade nessas declarações, mas realmente é muito contraditório com relação ao que eu percebo do mundo, sabe? E essas declarações elas conflitam com a realidade no sentido observado. Sim. Então, existem diversas noções no mundo espiritual, entre elas, você citou uma palavra, é como se a minha consciência humana, individual, que nada mais é do que a mente, né? É como se essa consciência minha fosse um fragmento, uma parte, um pedacinho, né? da totalidade da consciência original, né? Então, essas são noções enganosas que criam esse sentimento de distinção ou separação entre o Jivatma e o Paramatma, né? O Vedanta, ele chega para afirmar que a natureza da consciência é um sem um outro, é não dual, existe uma consciência, tá? Então, quando a gente diz, não, o que eu experimento aqui é um fragmento ou uma extensão da consciência, entendeu? Ou um reflexo da consciência, todas essas noções são fundamentalmente noções que vão reforçar a ideia de que o Jiva-Atma é um fenômeno independente, separado e à parte da consciência de Brahman, entendeu? São noções perigosas espiritualmente, mas elas são muito predominantes no mundo espiritual. A consciência é somente uma, e ela brilha no intelecto de todos, entendeu? E ela é ilimitada, é muito ilimitada. Na medida que a gente compreende isso só pode ser realmente transformador na medida que a gente compreende isso de verdade, entendeu? Essa compreensão, ela vai destruir essa firme identificação com o corpo e a mente e vai estabelecer a identificação do Jiva-Atma com a consciência original, tá? Então, esse shift de identificação é que é necessário para que o indivíduo ele viva o dia a dia com essa impressão de contradição entre as declarações do Vedanta e a sua experiência sensorial. Porque, do ponto de vista de experiência sensorial, a gente experimenta a dualidade, a diversidade, a pluralidade, a individualidade, né? E tudo isso. E cada uma dessas aparentes partes, né, de samsara, né, de jagata, elas se sentem, né, limitadas por suas próprias características, né, qualidades, propriedades, atributos, constituições, né? Então, esta compreensão, essa contradição, ela só realmente será resolvida na medida que a compreensão da natureza não dual do ser seja realmente assimilada.
Por isso que o Vedanta martela sempre sobre isso, a natureza da realidade é a não dualidade. Existe somente uma existência e uma consciência. Entendeu? E quando você se dá conta que a sua natureza é a consciência ilimitada, você se dá conta de que a natureza de todos é a consciência ilimitada. Entendeu? Aí, quando você vai interagir com as pessoas, mesmo que as pessoas sinalizem para você que você é o corpo-mente limitado, você já não se sente impactado por aquelas sinalizações, por aquelas sugestões, entendeu? Você simplesmente fica quieto, a menos que a pessoa tenha oferecido uma abertura para ver, né, para iniciar um diálogo, né, mais aberto, né? Mas, caso contrário, você simplesmente, né, deixa tudo isso passar, porque você compreende que a pessoa que está dizendo que você é limitado, que está reforçando a ideia de você, o corpo e a mente limitado, ela se sente limitada devido à identificação com o corpo dela e a mente dela, e ela quer transferir isso para você, e você vê isso tudo de um ponto de vista de compaixão mesmo, entendeu? De compreensão, de ver a pessoa, quase todo mundo no samsara, ele vive desse ponto, desse standpoint, né? Dessa perspectiva de limitação, enquanto, na verdade, tudo é essa consciência ilimitada. Por exemplo, ontem nós fomos numa festa de aniversário aqui, que nós fomos convidados, e tinha muita gente bacana, entendeu? E foi uma festinha muito legal. E eu, observando as pessoas, eu não tinha modo de não ver o quanto bonitos todos são e o quanto infinitamente não limitados eles são, muito embora eu percebesse a tristeza, entendeu? Na mente de umas pessoas, entendeu? A inibição, o sentimento de inadequação, o sentimento de limitação. Então, tu percebe tudo isso e você fica imaginando assim, putz, Maya é foda, né? Essas pessoas todas são a consciência ilimitada, mas ainda assim elas se sentem limitadas, inadequadas, acanhadas, etc, etc. Por quê? Por causa dessa ignorância, né, total, né? Essa ignorância cósmica universal, né? Então, quando você se dá conta de que a natureza da realidade é a não dualidade, você compreende que você é essa consciência não dual e que todos são essa consciência não dual. Aí, quando você vê as pessoas se comportando, né, de um ponto de vista de total identificação com a limitação e a inadequação, você fica, né, assim, um pouco maravilhado, não sei se diz maravilhado ou maravilhado. Maravilhado com o Maya, o poderoso Maya, como ele consegue, né, ocultar a natureza ilimitada de todos os jivas, né? O poder de Maya. Você entende, Luciano? Não tem outra fórmula. Você tem que ficar expondo sua mente a esses ensinamentos, interagindo com os nossos professores, até que criando espaço de tempo dentro do seu dia a dia, até que esse sentimento, esse senso de que eu sou o corpo-mente limitado, essa noção seja substituída pelo conhecimento direto, eu sou a consciência não limitada. Uhum. Ficou claro, Arlindo. Obrigado. Okay. Ontem também o verso sobre... Chega um pouco mais perto para eles ouvirem. Quando você vier falar, você pode falar daqui. Ontem os versos sobre o meio de conhecimento, de percepção e o Vedanta, né, traz muita clareza a respeito do que o Luciano estava falando, porque o quanto os meios de percepção, eles trazem essa dualidade. Sim. Só mesmo o Vedanta traz a não dualidade. Né? Você ouviu a colocação da Betânia, Luciano? A aula de ontem, não sei se você estava presente, né? Nós cobrimos esses tópicos, né? O tipo de meio de conhecimento, né? Conhecimento direto, imediato, né? Primário, né? E independente. Existem meios de conhecimentos através
dos sentidos, né, e da mente e as inferências, né, e existe o conhecimento direto, né, quando esse conhecimento é direto, aí essa dúvida sua, ela desaparece. E esse meio de conhecimento são as revelações contidas nos Upanishadas, né, nos textos do Vedanta. Professor. Oi. Bom dia a todos. Eu tinha passado... Renato. Bom dia a todos. Eu tinha passado por um estudo de Cabala e eles falavam o seguinte, que enquanto a gente não compreende essas coisas, a gente visse sempre o Criador nos outros, né? Então eles falam assim, não importa o que você faça esse exercício, até que isso se torne realidade. Aí quando você estava falando ontem do aniversário em que você enxergava isso nas pessoas, acho que isso é um bom exercício para a gente ir se acostumando com essa visão de que a consciência que está em mim está naquelas pessoas, embora elas não estejam acordadas, nem eu esteja tão acordada assim, mas pelo menos pela inferência eu já sei que aquilo é uma realidade em que eu me aproximo, em que eu posso entendê-lo. Sim, o seu conhecimento, a sua compreensão, Renato, ela não é simplesmente inferencial. Você já se tocou aqui e ali, esse conhecimento direto já ocorre para você em alguns momentos, entendeu? Mas ainda assim, essas vasanas, né, de conhecimentos, né, constituídas por conhecimentos baseados nos sentidos e nas inferências, né, nas experiências, né, elas ainda continuam desafiando essa compreensão, entendeu? De que a minha natureza é a consciência não dual, que é a natureza de todos. E sim, essa é uma prática boa. Ele me fez lembrar o Papaji, porque o Papaji teve um período que ele ficava tirando onda com a gente. Ele falava da consciência não dual, do ser não dual, e que tudo é a consciência. E lá onde nós morávamos, né, perto da casa dele, em Lucknow, tinha muita sujeira, e onde tem muita sujeira tem muito porco. E ele dizia, quando você estiver andando pela rua, você chega perto dos porcos e olha para o porco e diz assim, eu também sou porco, eu sou o porco, eu sou o cachorro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a vaca. Vê você em tudo, porque você é a consciência que vivifica tudo, entendeu? A consciência que ilumina todos os seres vivos, né? Então, é um exercício legal mesmo, a gente vê isso nas nossas interações com os outros seres vivos, né? A borboleta, o cachorro, o gato, principalmente aqueles que gostam de gatos e cachorros, as criancinhas, os nenenzinhos, é fácil ver isso num bebezinho da Thaís, por exemplo, entendeu? Você vê aquela consciência iluminando, né, no intelecto de um bebezinho, sem nenhum ego ainda formado, sem nenhum sentimento. Talvez já tenha, porque as crianças, os bebezinhos de hoje são, né, são diferentes. Talvez agora um bebezinho da Thaís já tenha um ego, não sei, ela é que poderia dizer num dia desse. Mas, em geral, né, a gente vê essa consciência ilimitada brilhando em todos os seres vivos. Onde é que a gente parou? Uma pessoa vê uma meia concha com o interior perolado e a face externa preta, virada para a areia. Então, a parte aberta é uma meia concha, né? Então, a parte aberta, né, virada para o sol, o céu, a gente não vê a parte externa que está voltada para a areia, né? Então, uma pessoa vê essa meia concha com o interior perolado e a face externa preta, virada para a areia, e assume que essa face externa é branca. Por quê? Você vê lá de cima, você vê só a parte que parece prata. Aí o que ocorre? A gente, inconscientemente, a gente projeta que aquele objeto é todo ele de cor prata, né? Porque a outra face está obscurecida, porque está voltada para a areia, né? Então, essa pessoa assume que a face externa também é de cor pérola ou de cor prata. Um objeto parcialmente conhecido
e parcialmente desconhecido, dependendo da sua posição com referência ao observador, tornando-se um candidato à sobreposição. Então, tudo aquilo que a gente vê, ele é parcialmente conhecido e parcialmente desconhecido. Naturalmente, Ishvara, né, é aquilo que conhece tudo, o conhecimento de tudo, né? Mas os jivas, sendo somente um reflexo da consciência, e esse reflexo ele não é pura sattva, ele é constituído por sattva, rajas e tamas, o corpo sutil produz esse reflexo que é altamente influenciado por rajas e tamas. Então, tudo aquilo que a gente percebe, a gente conhece e não conhece. Existe alguma coisa que é parcialmente conhecido, toda coisa é parcialmente conhecida e parcialmente desconhecido, dependendo da posição do observador. A posição aqui nós podemos compreender dependendo da qualidade das vasanas do programa, né? do condicionamento do observador, das expectativas do observador até mesmo. Né? Então, todo objeto se torna um candidato à sobreposição. Né? Quem é que sobrepõe? Maheshwara sobrepõe o universo das gunas e das energias e dos elementos, né? E aí o Jiva vai sobrepor, né? Vai sobrepor em todos os objetos, porque ele jamais consegue realmente ver os objetos exatamente como eles estão, porque essas vasanas, essas biases, não? Eu esqueci o nome em português, Não. Viés. Como diz, viés. As viés do indivíduo, né? O condicionamento, o programa, as tendências, as vasanas, né? Aquilo ali vai distorcer a realidade. Quase tudo que a gente vê é sujeito à sobreposição. Por quê? Porque nossas mentes elas são condicionadas por rajas e tamas. Né? Rajas é aquele poder de projetar e tamas é aquele poder, né, de conceal, to ofuscar, ocultar a realidade, né? A realidade daquele objeto de mítia, né? A realidade aparente, né? Nós estamos falando de um fenômeno aparente, né? Quando a gente faz a analogia da pérola em relação à prata, né? Por exemplo. Então, todo objeto é parcialmente desconhecido e parcialmente conhecido, dependendo da subjetividade do observador. Portanto, são todos esses objetos se tornam candidatos à sobreposição. Da mesma forma, se você olhar para um jiva, você pensará que se trata de um indivíduo limitado. Olha aí o Luciano, com a história dele. Da mesma forma, se você olha para um jiva, você pensará que se trata de um jiva limitado. Por quê? Porque a mente de todos os jivas, com raríssimas exceções, elas estão sob a influência de rajas e tamas. Existe algum sattva, mas existe rajas e tamas. E identificar, né, a real nítya natureza de um objeto de mítia já é difícil, ainda mais difícil é identificar a absoluta realidade por trás de todos os objetos de mítia, que é Satya. Então, a capacidade de ver o ilimitado no limitado ainda requer uma mente mais contemplativa e mais satívica, né, do que a necessidade de uma mente satívica para conseguir ver as coisas assim como elas são, sem projetar e interpretar, distorcendo essa realidade aparente relativa dos objetos de mítia, né? Nós estamos falando de sobreposições, sobrepondo valores aos objetos de mítia e sobrepondo o jiva no ser, né? O que requer ainda uma mente mais satívica, mais contemplativa, mais discriminativa, de modo que a gente possa ver o ilimitado no aparentemente limitado. Da mesma forma, se você olhar para um jiva, você pensa que trata de um indivíduo limitado. Por quê?
que o substrato no qual é projetado encontra-se o obscurecido. O que é o substrato? É a existência, e a consciência é a ilimitação. Qual é o substrato do jornal que a gente costumava ler no passado, né? A gente passava na banca de jornal, comprava o jornal domingo e lia o jornal. Qual é o substrato do jornal? São as notícias, são as palavras, são as frases, são as fofocas? Não, o substrato do jornal é o papel, né? Mas esse papel é obscurecido devido à sobreposição de todas as histórias, né, que foram projetadas no papel. Do mesmo modo, se você olhar para um jiva, você pensará que se trata de um limite. Por quê? O substrato, que é a ilimitação, né, a consciência ilimitada que vivifica o intelecto desse jiva, esse substrato se encontra obscurecido. Por quê? Por avidya, rajas e tamas, essa ignorância cósmica universal posta por Maya como o único modo de produzir essa manifestação, né? Ela precisa dos 3 gunas e o sattva por si jamais pode produzir um jiva totalmente onisciente, né? Porque para que ele exista, ele precisa de rajas e tamas. Ele vai projetar e ocultar, entendeu? O conhecimento puro em relação à mithya e o conhecimento puro em relação ao satya, o substratum do jiva ilimitado, que aparece como um jiva limitado devido a esse poder de ocultação e projeção. E por que isso ocorre? Porque o substrato no qual ele é projetado encontra-se obscurecido do mesmo modo que o papel do jornal é obscurecido pelo printing no papel. Você imaginará que o jiva é incompleto e ilimitado, quando, na verdade, ele é a própria consciência plena e ilimitada. Da mesma forma, se você olhar para um jiva, você pensará que ele se trata de um indivíduo, né, independente, separado, e limitado pelos atributos, né, do seu corpo e da sua mente. Isso devido ao fato de que o substrato, a sua real essência, ananta ilimitada, encontra-se obscurecido, tal qual a parte inferior da madrepérola se encontra escurecida ou obstaculizada do ponto de vista da visão do observador. Você imaginará, portanto, que o jiva ele é incompleto e limitado, né? Tal é o poder de ocultação de Maya e de projeção, né? Avarana e Vikshepa. No exemplo da cobra / corda, nós temos 3 componentes. A corda é um objeto, ela existe e ela exibe uma propriedade chamada de cordice, né, digamos assim. Então, ela tem a propriedade de corda, né? Ela é um objeto porque ela é percebível, ela é conhecida, ela é experienciável, digamos assim. Ela é um objeto, portanto, ela existe e ainda além disso, ela possui uma propriedade de ser corda. Quando a percepção é errônea, se a gente percebe essa corda como cobra, quando a percepção da cobra é errônea, devido a rajas e tamas, o poder de ocultar e de projetar, quando esta percepção é equivocada, o objeto e a existência permanecem à disposição do observador. Eles não são ocultados, né? Então, quando a nossa percepção é equivocada, o objeto continua aparecendo como objeto, né? E a propriedade dele, né? Onde é que está?
o objeto e a existência do objeto, eles permanecem à nossa disposição. O que vem ocultado? A propriedade de cordice, né? A propriedade, o atributo corda, vem obscurecido por tamas, e aí Rajas faz o quê? Não, a gente tem que encontrar uma solução. Agora, eu não consigo compreender o que está realmente ali, devido a esta poder de ocultação, então eu vou projetar uma resposta. A minha Vasana irá projetar o quê? Projetar uma cobra, porque eu tenho medo de cobra, aí muito facilmente eu vejo cobra até mesmo, entendeu? Num galho de árvore, né? Porque se uma pessoa for muito, muito temerosa, ela projeta mais, né? Como a gente sabe, né? Então, quando a percepção é equivocada, o objeto e a existência do objeto não estão ocultos. Você sabe que é uma cobra e sabe que existe. Então, você vê a corda como uma cobra, mas você sabe que existe um objeto, e você sabe que o objeto existe, mas você sobrepõe a cobra. A propriedade de cordice vai ser ocultada por Avarana e Vikshepa irá projetar a propriedade de cobrice, né? Então, a corda vai se tornar uma cobra devido a esses dois poderes que operam na mente humana, né? Portanto, a propriedade de ser corda está oculta por Avarana. A corda é deslocado pela cobra. Olha que bacana. Vikshepa vai fazer o quê? Né? Ele vai chegar lá e vai dar um chega para lá na cobra, na corda, e vai sobrepor a cobra, né? Bacana essa frase. A corda será deslocada pela cobra Vikshepa. Quando Vikshepa está em operação, as propriedades de ser um objeto e de existir, de existência do objeto, as propriedades de existir, de ser um objeto que existe, elas continuam transferidas para a cobra, mas a propriedade de cordice é substituída pela propriedade de cobrice, ok? E a cobra, portanto, é experimentada, né? Então, a gente fica falando sobre corda e cobra, corda e cobra, corda e cobra. As pessoas novas no grupo falam assim, mas que Vedanta é esse que, em vez de falar sobre o ser e Deus, isso e aquilo, fica só falando de cobra e corda, né? Então, a gente fala de tudo isso porque são metáforas, analogias brilhantíssimas, embora muito simples de ser analisada, né? Que demonstram, né, que como em paralelo, né, demonstram o mesmo equívoco, né, devido a essas mesmas forças, Avarana e Vikshepa, que ocultam a nossa real, né, natureza e projetam a nossa natureza aparente como o corpo-mente limitado, né? Professor, eu posso dizer, então, que por eu ter um pouco de Satya, eu consigo ver a existência de algo que é real. E aí, como eu tenho tamas e não consigo ver nada, o que é esse real que eu percebo, aí sim eu projeto. Sim. É como se fosse um encadeamento. Sim, exatamente. Então, a Betânia, ela se deu conta dessas duas energias, a Avarana e Vikshepa, e o modo o qual elas se manifestam. Como o Swami Shimayananda costumava dizer nos anos 60 e 70, the non-apprehension, a não apreensão da corda produz a misapprehension, a apreensão equivocada da cobra, né? Então, primeiro existe a não apreensão. A não apreensão é devido a tamas, a Avarana. Então, a Avarana impede que a gente perceba, né, o ser ilimitado, né? E aí, Vikshepa, como que para encontrar uma definição, porque a mente humana ela busca definições, ninguém gosta de permanecer num vácuo de eu não sei, eu não sei, eu não sei.
Vikshepa vai lá e resolve o problema com sobreposições, com projeções, né? Então, a não apreensão, ela causa a misapreensão. A misapreensão é uma apreensão equivocada. Então, a não apreensão vai produzir a projeção de uma apreensão equivocada, de tal modo que a gente vê a cobra na corda, de tal modo que a gente vê o corpo-mente limitado projetado, ao invés de ver o ser ilimitado. Então, fazendo paralelo ao Shiva, esse sentimento até que brota, que algo falta, porque, tipo, a minha natureza está estranha, como ela é ilimitada, mas eu estou me sentindo limitada. A partir dessa sensação, eu, como não vejo essa ilimitação, eu projeto a limitação no corpo e mente, né? É assim, então, também que acontece, porque eu tenho um pouco de satya anterior, que eu consigo perceber que algo está... O satya trouxe você... E o projeto, it's my projection, it's not Sim. it's the misapprehension of the mind. Sim. Deixa eu voltar para o que a Betânia estava dizendo. Agora eu me perdi um pouco. A Betânia estava dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse senso de ilimitação, porque tem... Sim. A Betânia estava dizendo que possui um pouco de sattva na sua mente, por isso que ela consegue perceber que existe o ser, né? Então, eu diria também que sattva é a energia que trouxe o Vedanta na vida da Betânia, que trouxe o Vedanta na vida de todos nós, né? Esse sattva, ele é um mérito espiritual, entendeu? Que nos traz as escrituras védicas, as escrituras vedânticas, né? Então, quando nós entramos em contato com as escrituras, então nós temos um outro meio de conhecimento para destruir a cobra e realizar a corda. Então, a Betânia estava dizendo, porque eu tenho sattva, mas ainda assim, quando eu percebo o meu corpo, a minha mente, o mundo, eu percebo tudo como limitado. Então, de novo, é porque os sentidos e inferência não são os meios para conhecer a sua natureza ilimitada. Os meios para conhecer a nossa consciência infinitamente não limitada são as revelações como apresentadas nas escrituras dos Upanishads. Então, nós temos que, de novo, abandonar essa mesma tendência, né, que foi mencionada pelo Luciano, de assumir essa percepção sensorial como realidade, porque tudo que a gente observa é um fenômeno objeto, e todos os fenômenos são limitados. E se você quer realmente realizar a sua natureza como o ilimitado, você não pode se basear ou contar com o conhecimento sensorial inferencial, entendeu? Você tem que abandonar a experiência, o conhecimento perceptivo sensorial e as inferências que ocorrem a partir dessas percepções sensoriais. Você tem que abandonar isso e submeter a mente aos ensinamentos dos Upanishads, porque os Upanishads é o único pramana, né? É o pramana, o conhecimento, né, revelado. Esses conhecimentos revelados é um meio de conhecimento que permite a nós ver sem os órgãos sensoriais, compreender sem necessariamente a mente, mas é uma compreensão do ser a respeito de si mesmo. É uma compreensão que ocorre no intelecto, mas é o ser realizando a sua própria natureza ilimitada, entendeu? Através do seu reflexo no corpo sutil do Jiva. Então, são meios de conhecimentos diferentes. Do mesmo modo que a gente vê as cores e as formas através dos olhos, e a gente ouve uma melodia musical através da audição, né? Então, os meios de conhecimento, o meio de conhecimento para realizar a nossa ilimitação, né, são os ensinamentos dos Upanishads, né?
Então, o que você falou a respeito disso, com a projeção? Eu tinha falado assim, a sátiva, né, vem, e depois, então, como eu não tenho como identificar isso que eu estou percebendo, eu coloco tamas, e aí ele projeta como rajas. Agora, se eu tenho um terceiro olho, o sátiva, que percebe o autoconhecimento com o Vedanta, não projeta. Sim. Daí para aqui só no autoconhecimento, né? Não continua no tamas e rajas. Como se fosse, não, isso é uma, como é que se diz? É uma construção um pouco bem confusa, né? Mas como a Silvia estava dizendo antes, quando você diz assim, eu oculto e eu projeto, né? A Silvia estava, né, sugerindo que essas são forças universais, cósmicas, entendeu? Que operam a mente de todos os jivas. De novo, esse sentimento equivocado de eu sou o pensador, o autor, o executor, o fazedor e etc., fazem até mesmo que a gente, que o jiva, sob efeito desse ego, né, se sinta responsável por essas forças, né, essas forças universais chamadas de Vikshepa, Avarana e Vikshepa. Essas forças existem muito além do nosso livre-arbítrio, né? Elas operam, e é importante que a gente compreenda essas forças e o modo que elas nos operam e o preço que nós pagamos, né? Os efeitos, né? De uma mente operada por muito Avarana e Vikshepa, muitos tamas e rajas, né? Então, a gente compreendendo isso, aí a gente compreende, né, esse sistema, essa máquina chamada o jiva, movido por suas vasanas, que são constituídas por essas três energias, né? Aí nós começamos a viver de acordo com as instruções védicas e upanishádicas, de modo a desenvolver mais e mais sattva, de tal modo que a gente, cognitivamente, a gente possa corrigir os efeitos de Avarana e Vikshepa. Aí, gradualmente, Avarana e Vikshepa, eles vão operar menos e menos, e quando operam, o Yani, ele corrige os efeitos de Avarana e Vikshepa. Tá? No exemplo da cobra e da corda, a corda tem três componentes: o objeto, a existência e a propriedade. Isso nós já vimos, né? Mas a propriedade de ser uma corda está ocultada por Avarana. A corda é deslocada, ou chega para lá na corda, de modo que a cobra possa ser sobreposta. Quando Vikshepa opera, aqui está dizendo está em jogo, quando Vikshepa entra em operação, as propriedades da existência de um objeto, né, são transferidas para a existência de um outro objeto. São transferidas da corda para a corda. Né? A corda é deslocada e a cobra é experimentada. Ok? Então, a gente vai sonhar com cobra essa noite, né? Porque a gente está falando tanto da cobra. Quem tiver medo de cobra, se fosse aranha, eu sei que ainda bem que o Vedanta não faz analogias com aranha. Faz umazinha, mas a gente não visita ela muito, né? Porque a Silvia, ela tem um trauma de aranha, senão ela já estaria muito, muito distante do Vedanta. Você também, Marcela? Em todo objeto há existência, mas em toda cobra não há uma corda. Qualquer que seja o objeto, a existência e o objeto estão presentes, mas a sobreposição, né, essas projeções equivocadas, né, a impossibilidade ou a incapacidade de compreender a natureza real dos objetos de mítias faz com que a gente projete, né? Então, em todo objeto existe, né, a existência e existe o objeto, mas não em toda cobra existe uma corda, né? Então, o que significa também dizer isso? Vocês que estudam muito Vedanta, quando vocês virem uma cobra, considerem
que talvez a cobra seja uma cobra. Não necessariamente toda cobra é uma corda, do mesmo modo que nem toda corda, a corda jamais vai ser uma cobra e nem toda cobra vai ser uma corda. Então, fiquem atentos, que a gente nunca sabe, né, o poder de Avarana e Vikshepa. Avarana e Vikshepa são muito bem representados como uma mistura de rajas e tamas, né? Rajas e tamas que é simbolizado como o poder de ocultar e projetar, que é o símbolo da ignorância. Mas, ainda assim, existe Sattva, que é o poder revelador. Sattva é presente ali, né? O conhecimento, mas Rajas e Tamas irão fazer essa confusão de tal modo que a ignorância, né, ela vai ser ocultar o conhecimento, né? Então, essa parábola, essa metáfora, ela ocorre no final da tarde, quando o viajante está passando pela cidade, e ali existe aquela condição de penumbra. 6:30 da tarde, tem um pouco de luz, que simboliza Sattva, e tem um pouco de escuridão, que é símbolo de Rajas e Tamas, que dá margem ao poder de ocultação e o poder de projeção, né? Então, o que ocorre? Se esse viajante estivesse passando por ali às 2 da manhã, sem lua, uma noite sem lua, né? De lua nova, eu acho que se diz. Então, o que ocorreria? Ocorreria que não existiria nenhuma possibilidade de projeção. A ocultação seria já muito bem estabelecida devido à ausência total de luz, à ausência total de Sattva, o poder que revela. Naquele ponto, existe somente essa ocultação de tamas, aquilo que é escuridão total, a ausência de luz, que representa o conhecimento, né? E o viajante não teria nenhum problema. Ele poderia passar do lado de uma cobra, que é cobra, poderia passar do lado de uma cobra, que é corda, e nada disso iria abalar a sua mente, né? Então, essas projeções, elas só são possíveis devido a esses dois princípios, conhecimento e ignorância, que são representados nesta metáfora como a escuridão, Rajas e Tamas, e a luz, que é Sattva, o poder que ilumina e revela. Em todo objeto, a existência do objeto está presente, mas em toda cobra não há uma corda. A existência e a propriedade deve ser um objeto. É aquela coisa da coisa, a essência da coisa, né? São universais, enquanto as propriedades de um objeto, as propriedades de um objeto ser corda, por exemplo, ou serpente, são mutuamente exclusivos. Então, o que significa? O conhecimento e a ignorância, eles são mutuamente exclusivos. O mesmo objeto ele vai existir, né, como um objeto, mas as propriedades dele, elas são mutuamente exclusivas. Se o conhecimento estiver presente, ele vai ver o ser pleno. Se a ignorância estiver operando, ele vai ver a construção corpo-mente, né? A construção corpo-mente não coexiste com a convicção, eu sou a construção corpo-mente, não coexiste com a compreensão, eu sou a consciência ilimitada, né? Elas são mutuamente exclusivas. A cobra e a corda são mutuamente exclusivas, né? A ignorância nos faz, né, ver o ser como o corpo-mente ilimitado, e a sabedoria, o conhecimento, né, cancela esta noção equivocada e nos faz realizar a natureza ilimitada do Jiva Atma como Paramatma, né? Então, são mutuamente exclusivos. A consciência ilimitada tem 4 componentes. A consciência não limitada tem 4 componentes. 2 são comuns e 2 são mutuamente exclusivos. 2 comuns e 2 mutuamente exclusivos. Os componentes comuns são
eminence, o ser, a verdade absoluta, né? A existência, né? O ser e a existência. Aqui estão aparecendo como eminence and isness. É o ser, né? O ser, a consciência não limitada, ela está, essa apresentação aqui divide a consciência ilimitada, a consciência original, plena, infinitamente não limitada, em 4 aspectos, ou em 4 tipos de naturezas. Uma é o ser, é a existência do ser, né? O outro é o isness, que é aquilo que é sempre, que é a existência. É o ser e a existência. É a consciência e a existência. É Sat, Chit. Né? São os 2 aspectos que muito frequentemente nós avaliamos ou desdobramos, né? Como a natureza do ser. Sat, Chit. Né? Eminence, ou ser, e a existência, aquilo que é sempre, né? A realidade, aquilo que é sempre. Quando nós ignoramos o ser pleno, nós sabemos que somos conscientes e nós sabemos que existimos, mas os 2 outros componentes são ocultados de nós, né? Quando nós somos ignorantes, ignoramos o ser pleno, ainda assim, todo samsara, todo jiva, ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é consciente, mas os outros 2 aspectos são ocultados. Quais são os outros 2 aspectos? Aqui ele apresenta, em vez de um outro aspecto, ele apresenta como 2 nessa análise, Swami Vidyaranya. Ele apresenta o terceiro como Ananta, a bem-aventurança, que é a não limitação, né? E o outro, ele coloca o não apego que é conhecido como despaixão, ou despaixão, entendeu? O não apego ou desapego, eu gosto mais da palavra não apego do que desapego. Quando nós compreendemos integralmente a existência do Jiva Atma como Paramatma, nós sabemos que nós existimos e que nós somos conscientes, né? E nós sabemos que nós somos infinitamente não limitados e nós sabemos que nada pode nos afetar. Não apego é um subproduto deste autoconhecimento, né? Que faz com que o ser, aparecendo como o Yani, ele tem essa convicção de que nada realmente pode lhe impactar, lhe afetar. Portanto, esse sentimento de apego, de dependência, né? de desejos por haver, desejos por evitar, né? Obter, etc. Então, tudo isso gradualmente vai desaparecendo. Por quê? Porque a natureza do ser é a consciência, é a existência, é a ilimitação, e Vidyaranya Swami jogou ali o dispassion. Dispassion é um atributo que se refere ao Jiva Atma, que é Paramatma. A gente precisa compreender que em diversas dessas análises, a gente tem que colapsar o Jiva e o Ishwara na consciência, porque fundamentalmente Ishwara, Jiva e Jagat são a consciência ilimitada, né? Então, os 2 outros componentes são realizados, a bem-aventurança e a despaixão, que é a Sangatvam, eles estão ausentes, né? Então, quando nós não temos a total compreensão da nossa natureza limitada, nós assimilamos e reconhecemos que nós existimos, que nós somos conscientes, mas devido a essa ignorância que produz essa apreensão equivocada, né? Eu sou o corpo e a mente, né? Ele vai fazer com que a compreensão da minha natureza ilimitada, Ananta, e a despaixão não sejam apreciadas e desfrutadas, experimentadas pelo Jiva Atma. Quando ignoramos o ser, a bem-aventurança Ananda e o não apego são deslocados. Olha aqui, amarrando aquela palavra do deslocada, né? É como se a corda fosse deslocada pela cobra que foi sobreposta, né? Quando nós ignoramos o ser pleno,
a bem-aventurança, que é a ilimitação que é inerente ao ser pleno, né? E o desapego, o não apego, a despaixão, a equanimidade, né? Elas são deslocadas pelo ego Jivatma, o também conhecido como Ahamkara, né? Ou Ahamtva, a noção do eu, ok? Então, tem uma correção ali, Alex. Eu corrigi de novo a questão da individualidade. Nesse contexto, eu coloquei a palavra ego, né? Quando ignoramos o ser pleno em sua totalidade, o aspecto, né, da sua bem-aventurança e o desapego, eles são substituídos pelo sentimento de limitação e dependência dos objetos, que é um subproduto do ahamkara, o sentimento, pensamento, eu sou, construção, corpo-mente. Vocês estão seguindo? Sim, positivo. Estou seguindo, sim. Aqui, então, eu coloquei assim, ó, quando ignoramos o ser, a bem-aventurança e o não apego são deslocados pela noção de ego e daí por diante, também chamado de arrancar, etc. É a noção de ego, Jivatma. Também chamado de arrancar. Também chamado de arrancar. Mas a individualidade é melhor substituí-la pelo ego. Por ego, tá ótimo. Okay? Perfeito. Porque, vê, ali embaixo ele diz a noção do eu, né? A noção do eu é o sentimento, né, de authorship, doership, né, que é o ego. Então, ok? Então, esses dois aspectos do ser, que é a bem-aventurança ilimitada e o não apego, eles são como que deslocados pelo ego, o assim chamado ahamkara, e são deslocados também pela noção de eu, o ego é a noção eu. Essa eliminação do ser, olha que interessante essa ilimitação do ser, muito bacana essa análise aqui. A ilimitação do ser não dual, ela é cancelada ou deslocada pela noção do ego, ahamkara, que diz eu, né? Pela noção de você e pela noção de aquilo. Em outras palavras, a compreensão da minha ilimitação como ser pleno, não dual, um sem um segundo, é deslocado pela noção do ego, que diz eu, que diz você, Estela, e diz aquela árvore. Então, a multiplicidade, a diversidade de nomes, cores e formas, a pluralidade vem a substituir a não dualidade ilimitada do ser pleno, ok? Do mesmo modo que a cobra, ela deu um chega para lá na corda, o ego, a noção do eu e meu, a noção do você, o outro, eu e os outros jivas, né? E a noção de eu e aquilo, os outros objetos dentro da criação. Então, a noção de pluralidade, diversidade, ela dá um chega para lá na compreensão do ser não dual, o ser pleno não dual, né? Então, repetindo, quando nós somos ignorantes do ser pleno, a bem-aventurança, Ananda, e o não apego são como que deslocados pelo ego, que é esse sentimento do eu, eles são deslocados pela noção de você e a noção disso e daquilo. Em outras palavras, é a noção de diversidade, pluralidade, multiplicidade, tá? De objetos, né? Então, imediatamente, a manifestação se torna uma pluralidade. Tudo isso é parte dessa sobreposição que ocorre dentro, né, do contexto daquilo que existe e que é conhecido através dessa consciência refletida. Então, do ponto de vista do indivíduo, do Ahamkara, ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é consciente,
mas ele imediatamente ele sobrepõe a sua ilimitação com as noções do ego, eu, da noção você, o outro, e aquilo, todos os outros objetos que existem dentro do âmbito desse centro de referência que nós chamamos do ego, ok? O ego, ele vai deslocar, né, essa clara apreensão da minha ilimitação não dual, produzindo o sentimento eu sou, o sentimento você e a noção isso e aquilo. Nenhuma dessas noções desfrutam da consciência plena. A existência, o ser das coisas, aí o selfness, eu substituiria, aliás, com o ser, ou deixaria ali selfness. O selfness é o ser das coisas e a existência das coisas. Não, eu substituiria o selfness e o com o ser das coisas e a existência das coisas pertencem à consciência. A pluralidade de nomes, cores e formas, o resto dessa sobreposição pertence à Maya. O ser e a existência de todas as coisas pertencem a Brahman, pertencem à consciência original. O ser, a existência de todas as coisas. O ego e a pluralidade, né, que toda essa pluralidade de nomes, cores e formas, nada mais é do que um efeito de Maya, das três energias que constituem uma infinidade de outros seres e objetos inertes que são definidos por seus atributos, né, por suas constituições. Então, o ser de todas as coisas e a existência, né, a consciência, o ser e a existência das coisas pertencem à consciência. Todo o resto que a gente percebe nesse mundo fenomenal de objetos pertence à Maya. Consequentemente, há conhecimento parcial e ignorância parcial no samsara. Qual é o conhecimento parcial? Eu existo e eu sei que eu existo. Existência, consciência, todo mundo sabe, todos nós sabemos que eu existo e eu sou consciente. Esse é o conhecimento parcial. Há conhecimento parcial e ignorância parcial no samsara. Quando o jiva dorme, a noção do eu é deslocada pela bem-aventurança. Aí, nesse comentário, né, muito provavelmente, né, ouvindo de Paramartananda ou de Ramji, ele introduziu um aspecto dos ensinamentos dos três estados e disse que, mas não se preocupem, porque todo dia de noite, quando você dorme, o sono profundo, esta noção do eu, você, e isso e aquilo, toda ela é novamente, diariamente, deslocada pela bem-aventurança do sono profundo, né? Que é no qual o ego, aquilo, isso e aquilo, e o outro jiva, desaparece. A dualidade, sujeito, objeto, desaparece. Então, existe essa ignorância, né? Ignorância e conhecimento, né, parcial no samsara, né? Rajas e tamas representando a ignorância e Sattva representando o poder revelador, né, o conhecimento. Tudo isso é parte da nossa experiência humana em Mitya, né? Mas quando o jiva dorme, uma nota breve no final, que poderia gerar uma boa discussão também dentro desse contexto, quando o jiva dorme, a noção do ser, isso e aquilo, toda a noção de pluralidade, diversidade de objetos, novamente, do mesmo modo, deslocado. Quem é que faz esse deslocamento? Veja bem, o jiva humano, quando ele projeta a corda, ele faz, ou Ishvara faz, como a Silvia dizia, através do corpo macrocósmico das vassas, né? As vassas que são computadas a cada indivíduo, em cada conta,
né? De Vassanas, né? Conta kármica do indivíduo. Então, quando o indivíduo, em sua subjetividade, projeta a cobra na corda, ele está fazendo esse deslocamento, ele está deslocando a corda e está sobrepondo a cobra, né? E aqui, nessa última passagem, ele diz, quando o Jiva dorme, a noção do eu estou adicionando outros aspectos, né? O eu, você e isso e aquilo, toda essa noção dualística, pluralística, é deslocada pela bem-aventurança do estado do sono profundo, ok? Só a distinção que eu estou querendo fazer aqui é que durante os dias, no nosso estado de vigília, a gente projeta, naturalmente, Shwara, né? Vai nos fornecer Vikshepa e Avarana e nossa carga de Vassanas, né? E a gente naturalmente vai projetar e ocultar, né? Através dessas energias, né? Mas de noite, não cabe a nós deslocar a pluralidade, a experiência de dualidade e experimentar a bem-aventurança do sono profundo. Este deslocamento é causado pelo Lorde Ishvara. Lorde Ishvara, tendo muita compaixão dos jivas humanos, eles nos concede um intervalo de tempo, né, da dualidade, da pluralidade, da complexidade de viver nesta ordem de realidade aparente dualista, né, no qual o jiva humano não tem nenhum controle absoluto, né, de suas experiências. Tudo bem aí? Alguém sentiu algum deslocamento? Porque do mesmo modo que a Varana Vikshepa desloca, né, a corda e sobrepõe a corda, Vedanta corrige essa sobreposição e reverte ela. Então, o outro deslocamento é o que é o mais importante. A gente desloca a cobra, né, com a corda, de modo que a gente veja que o Jiva-Atma é a consciência limitada. A gente desloca essa noção equivocada de que eu sou corpo-mente limitado, a compreensão direta da minha natureza ilimitada como Paramatma. Estão me ouvindo? Estão ficando cansados? É que tem hora que corta um pouquinho, mas está indo bem. Quando corta, você repete, Marcelo, por favor, para me ajudar. A Betânia, que está aqui, ela pode repetir. Não, é porque eu tenho a impressão que às vezes vocês não estão me ouvindo, porque o áudio para, né? Parou muito hoje, hein? Não. Não? Ok. Tudo bem aí, Renato? Bem, professor, a hora que você fez a pergunta foi exatamente a hora que cortou. Deu para perceber que você fez uma pergunta, mas não deu para captar a pergunta. Ah, então é por isso que eu não encontrei nenhuma reação de vocês. Exatamente. Eu fiz uma piadinha vedântica e ninguém riu. Eu perguntei se algum de vocês experimentaram um deslocamento, porque do mesmo modo que Rajas e Tamas desloca Sattva, Sattva desloca Rajas e Tamas. Então, a gente tem que deslocar essa sobreposição da cobra na corda, entendeu? Revertendo, deslocando de modo que a gente possa realizar a corda, né? É um outro modo de reversão desse deslocamento aparente. Ok? Então, vamos fazer mais um verso aqui. Então, vamos sair da cobra e vamos voltar para a Madre Pérola. Assim como a prata é sobreposta, é esse o verso próximo? Vamos ver aqui. Sim. Assim como a prata sobreposta à Madre Pérola,
o sentido do eu é sobreposto no ser. Esse sentimento eu, né, que imediatamente produz a noção outro, né, eu. Esse verso 36 diz que assim como a prata é sobreposta à madrepérola, o sentido do eu, o sentido egóico, eu, né, o fazedor, pensador, esse sentimento eu, que produz inevitavelmente o sentimento, pensamento, o outro e os demais objetos, né, que ocorrem dentro do âmbito da minha percepção. Então, esses sentimentos, o sentido do eu, o meu e o outro, é sobreposto na consciência não dual. A consciência não dual é um sem o outro, e não existe o outro, não existe isso e aquilo, existe somente este ser pleno, né? Que é a nossa natureza. Do mesmo modo que a prata é sobreposta na madrepérola, este sentimento, o corpo, mente, que produz esta sensação de diversidade de objetos que ocorrem em relação a mim, né, ocorre. Então, os sansaris pensam que experimentam o ser, quando, na verdade, eles têm a noção eu sou o corpo-mente. Olha que interessante, né? Os sansaris, eles pensam que eles vivem experimentando o ser, né? Mas, na verdade, eles não sabem que o que eles estão experimentando é um pensamento eu sou associado e identificado com a noção eu sou o aparato, o complexo, ou a construção corpo-mente. Okay? Quando a gente se define como corpo-mente, a gente não está experimentando o ser, a gente está experimentando o ahamkara, né? O reflexo do ser no intelecto humano. Então, estamos experimentando o ego. Então, os sansaris pensam que eles estão experimentando o ser, mas é uma experiência do ser um pouco dramática, porque os sansaris, eles têm essa convicção sólida de que o ser, sendo complexo corpo-mente, é em constante modificação, em constante processo de envelhecimento, né? A limitação imposta pelo tempo é o aspecto mais traumatizante da experiência humana, né? Então, quando ele experimenta o ahamkara, o ego, ele pensa que o ser não é nada mais, nada menos do que este complexo corpo-mente. Ele experimenta o ego, mas ele experimenta este pensamento que é um pensamento aflitante, é um pensamento conflitante, limitante, insultante, que causa desejos e medos, né? Um desejo fundamentalmente pela eternidade da existência do corpo, que é um desejo impossível, naturalmente, né? Eles experimentam o ser, mas na verdade estão experimentando o ego, essa noção egóica. Quando o jiva emerge do corpo causal de manhã cedo, no estado de vigília, o sentimento, senso do eu surge simultaneamente com os objetos que aparecem diante dele, instantaneamente. E o senso de propriedade, meu, teu, isso e aquilo, também emerge. O jiva pensa, eu sou um ser humano e esses objetos, ou eles me pertencem, ou eu desejo eles, ou eu quero mantê-los, retê-los, ou eu quero rejeitá-los, evitá-los, né? E transformá-los. Qualquer um desses pensamentos se baseia na experiência do ser. Quando ele acorda de manhã cedo, identificado com esse pensamento egóico, eu, a construção corpo-mente, ela emerge de manhã cedo daquele estado do Anandamaya Kosha, referido no verso anterior, aquela bem-aventurança que deslocou o ego por 5, 6, 8 horas de noite, nos deu um pouco de paz, né? Um pouco de revitalização física, mental, intelectual. Então, quando o jiva acorda de manhã cedo, né, no seu estado de vigília, esse ego e a pluralidade, né, da realidade de Mithya ocorre
quando o jiva emerge do corpo causal, ele sai do estado de Ananda Maya Kosha, do sono profundo, quando ele acorda de manhã no seu estado de vigília, o ego, esse sentimento eu, que produz o sentimento de todas as outras coisas ao meu redor, que produz o sentimento de meu, teu, seu, né? Toda essa complexidade de pensamentos que produz o desejo por haver, manter e evitar, tudo isso ocorre, né? O jiva, então, pensa, eu sou o ser humano, esse complexo corpo-mente, e esses objetos servem o propósito de me completarem. Esses me pertencem e aqueles são os objetos que eu ainda preciso obter, porque essa realidade dualística, pluralística, é uma indicação de que eu devo correr atrás de objetos, de experiências, como meio de resolver essa problemática, aflição decorrente da compreensão e identificação equivocada com o corpo-mente, que desloca a clara compreensão da realidade como eu, o ser infinitamente não limitado, né? O ser único, sem nada além de si mesmo, né? Então, eu sou o ser humano, é o que ocorre de manhã cedo, e esse senso egóico de eu, você, isso e aquilo, meu, teu, o que eu quero, o que eu não quero, começa a aflitar a mente do jiva, e o jiva, ele reforça esta vassana que o Luciano se referia. Ele acorda de manhã, ele vê esse universo, né, dualístico de objetos, e ele pensa consigo mesmo, eu sou o jiva, o ser humano, né, este corpo-mente, e esses objetos servem o propósito de me completar. Portanto, eu tenho que correr, evitar, reter o que eu quero e rejeitar o que eu não quero. Essa é a problemática, e a conclusão dessa análise essa é a inteira base do samsara. Samsara é a crença equivocada devido a esse poder de Vikshipa e Avarana, de acreditar que a realidade é a pluralidade, que os objetos são reais e que os objetos foram desenhados e projetados como um meio de completar o jiva. Então, o Vedanta aparece em nossas vidas fazendo a declaração mais, né, radical possível, dizendo que você não precisa de correr atrás dos objetos, dessa projeção dualística, porque você, em sua natureza, já é inteiro e completo. A sua plenitude é intrínseca em sua natureza, como consciência. Então, essa é a declaração do Vedanta, que serve ao propósito de destruir ou deslocar esse fenômeno chamado samsara. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil
e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.